O Brasil se une neste dia 1º de outubro à celebração mundial do Dia Internacional do Idoso, data criada para chamar a atenção da sociedade à importância de valorizar, respeitar e proteger aqueles que já trilharam longos caminhos de vida. No país, os direitos da população idosa estão assegurados pelo Estatuto do Idoso, Lei número 10.741/2003, que garante proteção integral em áreas essenciais como saúde, previdência, convivência familiar, acessibilidade e dignidade. Mais do que uma data simbólica, o momento serve para reforçar a necessidade de cumprir e ampliar os mecanismos que asseguram qualidade de vida aos idosos. Sobre esse assunto, o jornal Alerta Geral recebe hoje o professor e advogado Cândido Albuquerque, nessa entrevista com o jornalista Luzenor de Oliveira. Luzenor, bom dia. Bom dia, Marcos Surlan, bom dia a você, ouvinte internauta. Doutor Cândido Albuquerque, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Quais são os desafios jurídicos e sociais para os idosos terem mais proteção no Brasil? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Luzenor, eu começaria dizendo da importância de um programa como esse, porque a grande necessidade que o Brasil tem hoje é de conscientizar a população para o respeito ao idoso. E o respeito ao idoso consiste em você compreender as necessidades de uma pessoa que já trilhou a vida, já construiu, já contribuiu, deixou um mundo melhor para a população mais jovem. E essa população precisa ter esta consciência de que, primeiro, a vida do idoso enfrenta muitas dificuldades, são muitas as limitações. Quem aqui não acompanhou o pai, por exemplo, que na infância, na sua infância, o pai pegava pela mão para ajudá-lo a caminhar, subir num carro, subir uma calçada, e que depois você tem que fazer isso. Eu vivi isso, graças a Deus eu vivi isso. Meu pai viveu até uma idade bem avançada, e eu tive esse privilégio de conviver. Mas pude também, Luzenor, e isso é que eu queria deixar como mensagem aqui na iniciativa maravilhosa do programa, a consciência que nós devemos ter, o respeito pelo idoso, mas o respeito no sentido de reconhecer a necessidade de suprir as dificuldades que ele enfrenta, ajudá-lo a transpor as suas barreiras, as suas dificuldades, as suas limitações. Do ponto de vista legal, Luzenor, eu me arriscaria a lhe dizer que o Brasil está muito bem aparelhado, tanto na Constituição quanto no Estatuto do Idoso. Ali estão assegurados assistência previdenciária, assistência social, que são coisas diferentes. Assistência previdenciária, ela diz respeito a uma ajuda financeira, que hoje tem o LOAS, né, que, inclusive, né, além da aposentadoria a partir dos 65 anos, mas também tem direito à assistência social, ou seja, acompanhamento na sua própria residência, preferência no atendimento à saúde. Eu já tive, por exemplo, em fila de banco, e vi pessoas reclamarem porque uma pessoa idosa estava tomando a frente. Se ela é necessitada, independente, isso é uma questão de educação. Se a pessoa é necessitada, dê preferência para ela, ajude, tenha respeito por ela. Ela enfrenta muitas dificuldades e nós precisamos fazer isso. Nós temos uma legislação que eu diria que é razoável. Talvez a nossa grande questão, Luciano, esteja no fato de que nós não temos uma estrutura, por exemplo, de saúde. Não é incomum você encontrar um idoso em um corredor de hospital, embora a lei lhe assegure atendimento prioritário em banco, em saúde, etc. Mas, infelizmente, na prática isso não ocorre. Alguns países, por exemplo, a França tem um trabalho de assistência social, notadamente nas prefeituras. A Prefeitura de Paris tem, estava lendo sobre isso, achei muito interessante, de dar uma assistência personalizada ao idoso. Então, a Prefeitura tem equipes de assistentes sociais que visitam diariamente ou semanalmente, 2, 3 vezes por semana, o idoso, que muitas vezes mora só.
A velhice ainda traz um componente ruim, que é a solidão. A pessoa se isola. Às vezes os filhos não dão a atenção necessária, não fazem o acompanhamento necessário. É preciso o Estado suprir isso. Infelizmente, do ponto de vista material, nós ainda temos muitas dificuldades. Embora eu penso que melhorou bem a nossa consciência com relação ao idoso, melhorou muito bem, e isso é uma conquista muito grande, porque essa empatia com o idoso é fundamental. Faz uma citação de um privilégio próprio de ter convivido com seu pai até uma idade mais avançada. Eu quero compartilhar também a minha boa experiência com a minha mãe, que foi embora há poucos dias, aos 99 anos de idade, poucos dias antes de partir, ainda dançava forró comigo. Ou seja, é um privilégio nós convivermos e incorporarmos as experiências das pessoas mais idosas. E nada mais justo do que dar contrapartida para os que ficam aqui com a idade mais avançada, no sentido de respeito aos direitos dos idosos. Agora, um questionamento: quanto mais distante estão os idosos de centros urbanos mais desenvolvidos, mais desrespeitos têm esses idosos, mais dificuldades enfrentam as pessoas com idade mais avançada para acessar serviços públicos, para terem também respeito, por exemplo, na área de uma briga, de uma movimentação na área da Previdência Social, doutor Cândido? Com certeza. E aí, nesse aspecto, eu penso que o Ministério Público tem feito um trabalho muito importante. No interior, é comum o idoso sofrer uma violência, às vezes até econômica, não é? Porque ele tem uma aposentadoria e parentes usam aquele dinheiro indevidamente. E no interior, se as prefeituras não tiverem esse olhar muito especial, isso é bom, um alerta para os prefeitos, para criarem departamentos nas prefeituras de assistência social, que possam fazer o acompanhamento do idoso no sertão, lá no distrito mais afastado, porque às vezes ele não tem nem como acessar a saúde. Às vezes ele é vítima de violência doméstica lá e ninguém está sabendo. Então, esse acompanhamento, cadastramento para acompanhamento é fundamental. Eu tenho notícia e tenho acompanhado a presença do Ministério Público, isso é muito alvissareiro, isso é muito bom. O Ministério Público tem, inclusive, aqui em Fortaleza, uma promotoria do idoso, que atua, tem uma delegacia do idoso, porque, não raro, os idosos são vítimas de violência, e é preciso que se tenha essa sensibilidade. Às vezes, Luzenor, a violência é dentro de casa. A violência é dentro de casa. Aí a necessidade, que aí a países como a França, a Espanha também faz, mas a França faz melhor, é do assistente social comparecer, acompanhar, cadastrar, para saber qual é a necessidade que aquele idoso está sentindo, qual é a deficiência que ele tem, como é que ele pode ser melhor assistido, se ele está tendo assistência à saúde, correto? Por exemplo, direito ao lazer. É preciso que se crie essa situação, dando preferência ao idoso. Por exemplo, eles têm direito à passagem gratuita nos ônibus, isso é muito bom, para permitir que eles se desloquem, para que eles possam combater a solidão, porque a idade, ao avançar da idade, traz consigo a solidão, e é preciso, os familiares, o papel da família é indispensável nesse caso. Você dá assistência aos seus pais, eles ficam muito felizes. É o tio que precisa da assistência, que você precisa estar próximo dele, é a avó que está precisando, os pais. Meu pai, por exemplo, morava no interior, de 2 em 2 meses eu mandava buscá-lo, porque era importante ele estar aqui com a gente, ter um médico, embora fosse muito bem assistido lá no interior, mas vinha aqui para ver os netos, ele gostava muito. Então, é isso que as famílias precisam fazer. A nossa legislação não é ruim, o Ministério Público está muito atento, faz um trabalho muito bom, prefeituras também têm feito, mas é preciso sempre se estar muito atento. São eles que construíram esse mundo que hoje nós estamos vivendo. Eu já estou chegando aí também nessa fase, e a gente precisa ver que daqui a pouco, Luzenor, nós vamos estar precisando dessa assistência. Hoje, você até há pouco tempo deu assistência à sua mãe, eu há algum tempo mais atrás dei assistência ao meu pai, daqui a pouco nossos filhos é que farão isso com a gente. E ter essa consciência, ou seja, a gente trabalhar o inconsciente da população, para que isso seja uma coisa natural, que isso brote naturalmente da sociedade, desse respeito,
dessa atenção, dessa admiração mesmo por tudo que as pessoas idosas construíram, esse mundo que eles estão deixando para a gente, é fundamental que isso ocorra. Então, eu penso que é muito oportuno que o Alerta Geral, por seu intermédio, esteja fazendo esse programa, dando esse espaço para que a gente possa falar sobre esse aspecto tão importante da nossa vida, que é o respeito, a atenção, o carinho com as pessoas idosas. Elas precisam não só do respeito, elas precisam mais do que isso, do nosso carinho, precisa da nossa atenção. Eles querem contar uma história, às vezes repete 2, 3 vezes. Ouça, quando você era criança, você também repetia, e seu pai ouvia você contar a mesma história 5 vezes. Por que você não quer ouvir agora que ele conte 2, 3? Deixa ele contar a história dele. Ah, é teimoso. A pessoa vai ficando velha, vai ficando teimosa. É assim mesmo, você também vai ser. Todos nós vamos ser teimosos. Então, assim, paciência. Meu pai queria fazer uma coisa, dizia, pai, não pode, mas eu quero. E a gente ficava ali e tal. Faz parte desse carinho, desse respeito, dessa atenção que nós precisamos ter com os idosos. Independente de ser parente. Com todos. Se você puder ajudar, faça isso. E é importante aproveitar essas oportunidades quando as pessoas mais velhas tentam contar uma história ou repetir essa história. Agora, doutor Cândido, nesse cenário atual, mesmo que o senhor fale da legislação que protege muitos dos nossos idosos, hoje a população mais idosa do Brasil é sempre vítima de golpes, são golpes diários, tanto na área da Previdência Social, quanto de golpes em outras áreas, quando o alcance por meio da tecnologia chega a quem, de forma incauta, não consegue dar resposta àquele assédio que vem de um espertalhão. O que é preciso ser feito, doutor Cândido, para se conter essa onda de golpes contra os idosos? A impunidade contra quem comete esses crimes é um caminho de estímulo a essa prática, para essa prática permanecer de golpes? Não tem nem dúvida. Eu acho que há, de certa forma, uma leniência desse aspecto. Até porque o idoso, ele é preferencialmente a vítima dos espertalhões, dos estelionatários. Nós não podemos esperar que o estelionatário, que o espertalhão, tenha consciência e não queira lesar o idoso. Ele vai exatamente por saber que a pessoa não domina a tecnologia com facilidade, é mais disperso, seguramente com a idade vai se tornando mais disperso, tem mais dificuldade de entender as novas tecnologias, novas práticas do comércio. Então, aí é um aspecto em que a polícia é fundamental e o judiciário, porque certamente a impunidade, a gente se vê essa questão do INSS, foi uma das coisas mais impiedosas que eu já vi na vida. Esses sindicatos que eram para proteger os idosos eram os primeiros a fazerem isso. Isso é uma coisa extremamente lamentável, profundamente lamentável. E se a polícia não tiver um cuidado específico, a rede bancária, inclusive, um cuidado minucioso na proteção do idoso, e aí a assistência social é fundamental, para saber se o dinheiro do idoso está sendo usado por ele, se ele não está sendo lesado. Então, a rede bancária tem uma responsabilidade, e o governo também. O último escândalo civil do INSS, com os velhinhos, o principal culpado foram os governos, todos eles, por onde passou. Porque a pessoa idosa, eles precisam de uma atenção especial. Em determinado momento, a pessoa vai atingindo uma certa idade que ele já não se protege mais. É preciso que o Estado faça isso. É preciso que a família faça isso. Agora, Luzenor, imagine um velhozinho do interior, uma pessoa idosa do interior, cuja família também não é letrada. Ele é uma vítima muito fácil de espertalhões. Então, a polícia, o INSS, o sistema bancário, tem que ter um olhar muito específico para essa população mais idosa que precisa de uma atenção muito específica. E a população em geral, se você desconfia que o idoso está sendo vítima de algum tipo de ilegalidade, ou de violência, ou de fraude, comunique o Ministério Público, procure a polícia e denuncie. Você está prestando um grande serviço à cidadania brasileira ao fazer isso. Não deixe de fazer isso.
Doutor Cândido, para finalizar essa nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral, já que o senhor fez referência a esse escândalo que é o maior da história da Previdência Social, deixando aposentados e pensionistas como vítimas em todo o Brasil, o que é esperado dessa comissão parlamentar mista de inquérito do INSS? Essa CPI pode apontar caminhos para que nós não tenhamos no futuro outros escândalos tão danosos quanto esse último que foi detectado, que foi descoberto pela Polícia Federal contra idosos, contra aposentados e pensionistas? Com certeza. Eu acho que a comissão já avançou bem, já descobriu muitas fragilidades, muitos culpados já foram identificados, inclusive pessoas importantes, lamentavelmente, envolvimento de advogados nessas coisas. Eu acho isso absolutamente inaceitável. Eu acho que é preciso que o poder público faça alguma coisa, mas eu estou certo, Luzenor, que nesse caso a CPI terá um resultado muito positivo e não ficarão na impunidade, ou seja, servirá de exemplo e que, mais do que se punam os culpados, é importante que se criem mecanismos para evitar que procedimentos como esse ou similares voltem a acontecer. Eu acho que o debate nacional sobre o tema está sendo muito importante, porque também gera consciência. A repulsa a se fazer isso com pessoas idosas. Você tirar de quem ganha um salário mínimo R$70, R$40, é muito que você está tirando dele. Ele já ganha pouco. Meu pai costumava dizer o seguinte, Lenor, ser velho é caro. Meu pai costumava dizer, meu filho, ser velho é caro, dá muito trabalho, tudo pra gente é mais difícil. E ele dizia muito isso. Olha, aí a gente diz agora, ser idoso é caro, então o Estado tem que estar atento e nós também precisamos estar atentos a essas questões. Mas eu espero que todos sejam punidos e que mecanismos de proteção sejam criados e implementados em proteção aos idosos. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o advogado Cândido Albuquerque, ex-presidente da OAB, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, professor do curso do Direito, sobre essa reflexão em comemoração, em alusão ao Dia Internacional do Idoso. Doutor Cândido, eu quero agradecer a sua presença com essa colaboração com o Jornal Alerta Geral, com os nossos ouvintes, especialmente sobre essa reflexão que o senhor nos traz sobre a importância da família e da sociedade ter um olhar diferente para os idosos. E quero tê-lo aqui no Jornal Alerta Geral, principalmente com o caminhar das eleições de 2026, para a abordagem de outros temas nesse bate-papo com o senhor. Agradeço a sua presença, a sua participação, desejo um bom dia e um bom trabalho. Luzenor, eu é que agradeço a oportunidade de participar do Alerta Geral e com um tema tão sensível como esse. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Bom dia a todos os seus ouvintes. E daqui a pouco tem informações com Marcos Furlan aqui no Jornal Alerta Geral.